Bom dia, quase boa tarde. Vamos fazer o nosso devocional. Você pode confiar em Deus. Na verdade, é o único que você pode confiar. O único que você pode confiar é em Deus, Senhor dos Senhores. É o único que você pode confiar. O único, né? Só o Senhor que a gente pode confiar mesmo. Com total confiança 100%. E aí a gente vai fazer o devocional agora, que o nome é Você Pode Confiar em Deus. E a gente vai ler Salmos 9, né? Salmos 9, do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Rapidinho. Diz assim: Mas o Senhor permanecerá para sempre. Dispôs seu trono para juízo. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O Senhor será cidadela para o oprimido, lugar forte para o tempo de angústia. Meu Deus, é forte, viu? Eu nunca vi calhar tão bem esse texto para os dias de hoje. Ontem à noite eu estava vendo alguns vídeos, né? E eu tenho acompanhado aí algumas questões, porque a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo no planeta, né? A palavra de Deus diz que no final dos tempos haveriam sinais no céu. Eu repito, já tinha falado aqui do 3i Atlas, né? Pesquisem, procurem saber. É um objeto interestelar que estão dizendo que é cometa, mas não tem nenhuma característica de cometa, nenhuma mesmo. Tem mais características de ser algo feito por mãos humanas, por uma civilização, alguma coisa. E as coisas que falam de vários segmentos religiosos, inclusive, é de que após a passagem deste 3i Atlas, que eu acho que vai se dar final de novembro, entre dia 29, entre hoje, né, ele vai estar mais visível aqui no planeta Terra, entre hoje até dia 20 e poucos de novembro, que muitas coisas vão mudar dentro de nós, vai ter como se tivesse uma irradiação, alguma coisa do tipo. E o que eu tenho a falar é que, primeiro, a gente tem que confiar em Deus, porque Deus é soberano e, se Ele permitir que isso aconteça, tem um propósito, um objetivo. Segundo, que a gente não deve se apavorar, porque se a nossa confiança está em Deus, Ele dará o escape àqueles que ouvem a sua voz. E sobre as questões de se precaver, que já tem aí um vídeo no qual eu falei sobre isso, o texto falava sobre a gente se preparar, porque quem não se prepara é pego de surpresa. Depois vocês assistam, procura aí na página do TikTok. E ali eu vou falar algumas coisas mais profundas que eu compreendo que a gente tem, sim. Eu sei que o Senhor pode fazer cair maná do céu, cordonizes, como antigamente, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Mas se a gente tem família e a gente quer se resguardar, a gente pode, sim, ter um estoquezinho para 2, 3 meses, para a gente não passar nenhuma dificuldade caso tenha uma crise mundial, caso venha esse bendito apagão, né, que já estão falando desde 2024 e que a qualquer momento pode acontecer, né? Aliás, o Sol teve uma explosão solar, de tempestade solar, semana passada, horrível. Se fosse virado o planeta Terra, pela misericórdia de Deus, não foi.
o impacto seria muito grande e provavelmente teria esse apagão. Porém, esse buraco coronal, ele vai se virar para cá em uma semana, né? Então, vamos orar, né? Para que haja livramento, ou se o Senhor permitir que isso aconteça, que Ele nos conduza da melhor forma possível. Porque ficando sem internet não vai ter nem mais como dar nenhum tipo de orientação. É o que ficou, né? E você imagina o mundo, três dias que seja sem internet, não funciona mercado, só com pagamento de dinheiro, as pessoas vão se apavorar, não vai ter como botar combustível, não vai ter como fazer nada, não vai ter como mexer em banco, né? Enfim, não nos preocupemos com isso, confiemos em Deus, conforme a gente acabou de ler aqui, mas o Senhor permanecerá para sempre, dispôs seu trono para juízo, ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O Senhor será cidadela para os oprimidos, lugar forte para o tempo de angústia. Glória a Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, não desampara os que te buscam. Então, busquemos ao Senhor, porque Ele não vai nos desamparar de maneira alguma. Você pode confiar em Deus. Aliás, você é o único ser na face da terra que você pode confiar verdadeiramente é o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem conhece teu nome, confia em ti. Versículo 10. Quando meu gato Mickey teve infecção no olho, usou colírio diariamente. Assim que era colocado na bancada, ele se sentava, olhava-me com olhos assustados e se preparava para o colírio. Bom menino, eu murmurava. Embora ele não entendesse o que eu fazia, ele nunca pulou, rosnou ou me arranhou. Em vez disso, buscava o conforto, encostando-se em mim. Ele sabia em quem podia confiar. Ao escrever o Salmo 9, Davi provavelmente já havia experimentado muito do amor e da fidelidade de Deus. Davi voltou-se para Deus buscando proteção contra os seus inimigos, e o Senhor agiu a seu favor, no versículo 3 e 6. Durante um momento de necessidade de Davi, Deus não falhou com ele. Resultante disso, Davi soube como o Senhor era, poderoso e justo, amoroso e fiel. E, portanto, Davi confiou em Deus, reconhecendo que ele era confiável. Cuidei do Mickey em suas várias doenças, desde quando o encontrei como um gatinho miúdo e faminto na rua. Ele sabe que pode confiar em mim, mesmo quando faço coisas que ele não entende. De maneira semelhante, lembramo-nos da fidelidade de Deus para conosco e do seu caráter que nos ajuda a confiar nele quando não conseguimos entender o que o Senhor está fazendo. Que possamos continuar confiando em Deus nos momentos difíceis. Você lembra de alguma situação difícil em que Deus lhe mostrou seu amor e fidelidade? Você lembra? O que você aprendeu sobre o caráter de Deus? Isso o encoraja hoje? É claro, né? Essa reflexão aqui que eu acabei de ler, né? Falando desse gatinho Mickey, eu me recordo aqui, se você olhar aí o meu canal, né? Se vocês olharem aí no TikTok, vocês vão ver que eu adotei um pintinho aqui no sítio, que ele foi abandonado pela galinha lá da vizinha e veio parar aqui. E como a vizinha lá não se preocupa muito com essas coisas, e os pintinhos ficam lá, e se o gavião pegar, pegou, e é todo mundo solto, né? A minha sogra pegou o pintinho, só que ela foi para casa dela e o pintinho ficou. Ele tá aqui no meu colo, porque agora ele aprendeu a pedir colo. Daqui a pouco eu vou postar lá. Nem no banheiro eu tenho sossego. Mas por quê? Porque ele confia em mim. É tal confiança que ele fica pulando, tentando voar. Ele tá muito pequeno ainda. E ele tá aqui, me olhando sentadinho, confiante.
porque eu já pesquisei quando as galinhas, quando eu chego lá, elas sentam, elas confiam em mim. Elas sabem que eu tô indo lá para dar comida. Eu não pego galinha para matar. Não pego, porque eu boto o nome em todo mundo, apelido, eu converso com elas, eu não tenho coragem. Ah, Viviane, você come? Eu como, mas eu não vou matar. Eu não vou matar. E esse aqui nem pensar. Gotinha vai ser, já é o mascote da família, né, meu filho? Ele já é o mascote e já... Deixa eu te mostrar aqui, vem cá, meu filho. Aí, ó. Ele já é o mascote da família, né? E aí tá todo mundo apaixonado por ele. Eu, meu marido, as crianças. Daqui a pouco o Ezequiel tá chegando. Ele tá tentando morder a plantinha artificial aqui. E é isso, gente. Então, da mesma forma que um serzinho desse, né? Tem total confiança na gente, a gente deve ter no Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem o tempo inteiro dado sinais a nós. Quantas e quantas vezes a gente precisou do Senhor e quando a gente achou no finalzinho do segundo tempo que estava tudo perdido, o Senhor agiu a nosso favor. Então, que a gente possa refletir nessa manhã, nessa confiança total que precisamos ter em Deus. Porque os dias são maus. Realmente, as notícias não são muito boas. As notícias que dão na mídia, eles tentam burlar e falar que tá tudo bem. Mas a gente sabe que no geral não tá tudo bem. Ontem eu vi um vídeo de um amigo meu lá de Maricá, que é empresário, gente, os pastéis dele maravilhoso. E ele estava falando lá sobre a crise que tá e o toque de recolher que foi dado pelos bandidos após as 5 horas da tarde. Gente, uma cidade de praia, de veraneio, sabe? Sempre foi calma, tranquila. E a gente, o que tá acontecendo, meu Deus? Né? Então, lá no Rio, ontem teve operação, morreram policiais, morreram pessoas. Então, assim, operação em tudo quanto é canto. Eu vi um vídeo da Fernanda Brum, junto com seu esposo, desmarcando o culto em segurança aos... Depois vocês procurem aí. Em segurança aos membros, né, da igreja e a todo mundo, para não sair de casa, porque os policiais estavam todos Olha o outro se intrometendo. Todos lá nas operações, né? Tava tendo operação no Rio de Janeiro inteiro. Então, gente, vamos confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente na angústia. E nesse momento eu quero estar orando por você. Se você tiver algum pedido específico de oração, você pode escrever aí que eu tô de olho. Mas depois que eu fechar os olhos para orar, eu não vou conseguir ver, tá bom? Então você pode fazer um pedido aí de oração, se você quiser. Se você não quiser se expor, você também pode colocar o seu pedido lá no chat, no privado, que eu vou estar olhando depois e orando por ti. Você quer ler a Bíblia, amor? Quer ler a Bíblia? Então, vamos lá. Alguém tem algum pedido? Até agora, nada. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer-te, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará. Nos cobre com Teu sangue, Senhor, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Que possamos, Senhor, ter a sabedoria vindo do céu, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos, Pai amado, confiar em Ti plenamente, meu Deus. Em nome de Jesus,
Toma cada um que entrou aqui nessa live, cada família representada. Vem com teu poder e graça, Senhor. Vem com o teu bálsamo, Senhor. Traz, Senhor, a cura no corpo, na alma, no espírito. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos buscar o conhecimento das tuas escrituras sagradas, que é a tua palavra, que é o nosso manual de vida, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, a cada dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Lúcia Vieira, muito obrigada por ter ficado esse período aí assistindo esta palavra. Espero que tenha te edificado, que o Senhor venha edificar a sua vida, que Ele venha prosperar os teus caminhos e que Ele venha suprir todas as suas necessidades. Entra lá no canal, assiste os outros devocionais. Se puder, curta, compartilha, me segue. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Jesus. Beijo no coração.